a química da cebola. Fica comigo até o final deste vídeo, que nós vamos entender tudo quimicamente, por que nós choramos quando cortamos uma cebola. É isso mesmo, todos nós já tivemos a oportunidade de cortar uma cebola e sentir aquele ardor desagradável nos olhos. Por que isso acontece? Quais são as substâncias químicas que estão envolvidas nesse processo de irritação dos nossos olhos? Tudo isso nós vamos descobrir nesse vídeo. Fica comigo até o final. Então, na cebola existem alguns aminoácidos que contêm átomos de enxofre, entre eles a cisteína. Vamos lembrar o que é um aminoácido. Um aminoácido é um composto orgânico que contém um grupo ácido carboxílico, que é o C-OH, é um ácido carboxílico, e também o grupo amina, no caso aqui o grupo amino, que a função orgânica é a amina. Então, como o próprio nome já diz, um aminoácido tem a função amina e a função ácido carboxílico. Só que esse aminoácido é um aminoácido que contém um enxofre, e no caso aqui, SH. Isso é uma função orgânica chamada tioálcool ou tiol, porque nos lembra até um álcool, que é OH, só que aqui é SH. Então, essa função é um tioálcool. Então, está aí a cisteína, o primeiro aminoácido presente na cebola, que contém um átomo de enxofre. Outro aminoácido presente na cebola é a metionina. A metionina tem a função ácido carboxílico, tem a função amina, e agora tem um átomo de enxofre entre dois carbonos. Parece um éter, só que um éter é um oxigênio entre dois carbonos. Então, essa função, antigamente ela era chamada de tioéter, e mais recentemente a IUPAC recomenda que seja chamada de sulfeto. Então, está aí um sulfeto ou tioéter. Apresentei dois aminoácidos contendo enxofre. Esses aminoácidos contendo enxofre que estão presentes na cebola, logicamente, esses aminoácidos, eles se organizam em proteínas. Nós sabemos que as proteínas, elas são formadas por diversos aminoácidos. Quando nós começamos a cortar uma cebola, ocorre o rompimento das células dessa cebola. Esse rompimento das células libera enzimas, que podem ser chamadas de alinases. Além dessas enzimas chamadas alinases, há uma outra enzima chamada de fator lacrimogênio sintase, que também é liberada durante o corte das cebolas. Esse corte das cebolas libera compostos voláteis. O que são compostos voláteis? São compostos que têm um ponto de ebulição baixo, portanto, na própria temperatura ambiente, esses compostos estão na forma de gases. Então, se são gases, eles sobem, chegam aos nossos olhos e são agentes lacrimogêneos, ou seja, eles causam irritação nos nossos olhos e causam a produção de lágrimas. Esse é um sistema de defesa dos nossos olhos. As nossas glândulas lacrimais liberam lágrimas com o intuito de quê? De diluir, de diminuir a concentração desses compostos e, com isso, diminuir também a irritação. Por isso que a gente fica com aquela sensação de que estamos chorando. Na verdade, nós não estamos chorando. Estamos liberando lágrimas que têm o intuito de diminuir a concentração desses compostos voláteis que foram liberados quando nós cortamos a cebola e assim também diminuir a irritação que está sendo causada nos nossos olhos. Mas, Alexandre, quais são realmente os compostos que causam essa irritação nos nossos olhos ao cortar cebolas? Nós vimos, então,
que existem proteínas, aminoácidos que contêm enxofre, e aquelas enzimas, as aminases, elas quebram aminoácidos contendo enxofre, formando esses aminoácidos sulfóxidos ou aminoácidos sulfóxido ácidos. Produzindo um dos compostos é este aqui, o ácido 1-propenosulfênico. Está aqui a sua estrutura, o ácido 1-propenosulfênico. Esse composto, ele é instável, ou seja, devido à sua baixa estabilidade e pela ação da outra enzima já citada, que é a fatolacrimogeniosintase, essa enzima converte o ácido 1-propenosulfênico, que é um ácido sulfênico, neste composto, o composto sim-propanetial S-óxido. Sim-propanetial S-óxido. Esse composto aqui é o responsável pela irritação nos nossos olhos. Ele é volátil, sobe até os nossos olhos, entra em contato com os nossos olhos, ele é solúvel em água, veja que ele tem aqui uma das suas estruturas, tem íons, um ânion no oxigênio, uma carga negativa no oxigênio, uma carga positiva no átomo de enxofre, ele é solúvel em água, se dissolve nas lágrimas dos nossos olhos e aí causa a irritação. Então, é esse composto com um nome difícil de se falar, né? Sim-propanetial S-óxido ou S-óxido sim-propanetial. Ele tem outros nomes usuais que a gente encontra aí na literatura. Sulfóxido de tiopropanal ou até um sulfinilpropano. Está aqui a sua estrutura, onde temos um oxigênio negativo e um enxofre com carga formal positiva. Pode haver uma reorganização, um par de elétrons do enxofre do oxigênio pode vir para cá, formando uma dupla ligação e chegando à estrutura desse composto. Esse composto é mais estável do que o da esquerda, porque ele não apresenta cargas formais em sua estrutura. Então, esse composto aí é que sobe aos nossos olhos e causa irritação. Nós vemos aí, infelizmente, algumas informações que são ou incompletas ou erradas na internet e aqui está aí na nossa frente o composto responsável por causar essas lágrimas, essa irritação nos nossos olhos e, por consequência, a liberação de lágrimas pelas nossas glândulas lacrimais. E aí, Alexandre, como evitar essas lágrimas? Tem também aí algumas, a gente encontra na internet algumas coisas até engraçadas. Eu vou citar aqui algumas que realmente funcionam. Primeiro, colocar a cebola na geladeira, uns 15 minutos no congelador, umas 2 horas na geladeira. Por quê? Porque como aqueles compostos são voláteis, com a diminuição da temperatura, já que a cebola está na geladeira, vai também diminuir a liberação desses compostos. Então, você pode até sentir alguma irritação, mas será em um grau bem menor, porque uma menor concentração desses gases estará presente no ar devido à diminuição da temperatura. Então, colocar na geladeira funciona. Segundo, que também é muito eficiente, seria colocar um ventilador do lado oposto. Você está cortando as cebolas do lado esquerdo, coloca o ventilador do lado direito para jogar esses gases voláteis para longe de você. Se esses gases voláteis são jogados para longe de você, não chegam aos seus olhos, não causam irritação, não vai causar essas lágrimas.
Outra arma eficiente seria você colocar óculos de proteção, né? Seria algo até meio que engraçado, você cortar cebolas com óculos de natação ou com esses óculos de mergulho. Não adiantaria aqueles óculos de proteção que a gente usa no laboratório de química, porque eles têm abertura, né? Então, esses gases, eles passariam por aquela abertura e chegariam a irritar os seus olhos, a não ser que realmente você use algum óculos que realmente vede completamente o acesso de qualquer gás aos seus óculos. Então, colocar na geladeira, o uso de um ventilador de forma adequada, óculos de proteção, são maneiras adequadas. Uma outra maneira também adequada é você, no momento que está cortando a cebola, ficar lavando também a cebola. Porque já que aqueles gases que nós apresentamos aqui, eles são voláteis, mas eles são também solúveis em água, então como você está lavando, eles estão se dissolvendo na água e não deverão chegar aos seus olhos. Ou uma pequena concentração deles é que realmente vai volatilizar e chegar aos seus olhos. Não é nada muito interessante ficar lavando a cebola no momento que você está cortando. É algo que não é tão interessante, mas também funciona. E eu coloquei até numa ordem aí que eu considero mais fácil, né? Colocar na geladeira, colocar um ventilador ali na bancada onde você está cortando a cebola, colocar óculos de proteção, aí você pode ser até um pouco criativo nisso daí, ou mesmo ficar lavando a cebola no momento em que você está cortando essas cebolas. Então, eu gostaria que você comentasse. Você já chorou cortando cebolas? Você já teve curiosidade de saber quais são os agentes causadores dessa irritação nos seus olhos? Você já ouviu falar de alguém que não sabia que cortar cebola causa alguma irritação nos seus olhos? Eu te peço, curte esse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo. E não esqueça, se alguém te perguntar, por que a gente chora quando estamos cortando cebolas? Você, no mínimo, vai dizer assim, olha, as células da cebola são rompidas, há liberação de algumas enzimas, essas enzimas, já que existem aminoácidos que contêm átomos de enxofre na cebola, há então a liberação de alguns compostos que causam irritação nos nossos olhos e aí a gente começa a produzir lágrimas como algo que é uma defesa dos nossos olhos, para diminuir a concentração, diluindo assim esses compostos que causam irritação. E as maneiras eficientes você viu aí. E se quiser lembrar do vilão da história, tá aí o vilão. É esse composto que causa a irritação, eilo. Né? Pois, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você, que você tenha uma resposta cotidiana para dar, e aqueles que queriam se aprofundar e saber detalhadamente os compostos que estão envolvidos na irritação causada pela cebola quando nós estamos cortando, esse foi o objetivo. Tchau, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. O professor Alexandre, o canal de Química, estão sempre à disposição, à sua disposição, para trazer conhecimento do cotidiano. Afinal de contas, a química é a ciência do cotidiano.